Agora, a física, nada mais é que matemática aplicada ou a gente consegue aprender física sem matemática? O que você acha? Rafael, eu respondo com não as duas perguntas, né? Física não é uma matemática aplicada, embora nós que somos 40 a mais, né? Eu já tenho 50 anos. 39. Ah, tu tem 39. É uma diferença incrível. Mas não sou 40 a mais ainda. Pronto. Nós tivemos nas nossas escolas, provavelmente, professores de física que eram engenheiros, né? Meu foi. Né? E esses engenheiros, eles não sabiam física no nível de conceito. Eles sabiam aplicar a física, porque a engenharia é um curso técnico em nível superior que usa a técnica para construir coisas. Então, ele não precisava, talvez, saber a essência da física se ele soubesse aplicar a física dentro do domínio dele. Então, quando ele ia para a sala de aula, para ele era muito mais fácil só aplicar também. E aí é onde o Enem, meu Deus, muita gente critica o Enem, mas o Enem me transformou no professor que eu sempre quis ser de física. Porque quando eu estava ancorado em vestibulares que só pediam fórmulas, as escolas e meus estudantes só queriam aprender fórmula. Mas aí vem o Enem e ao invés de dizer assim, uma barra de ferro de 1 metro é aquecida de 10 a 110 graus Celsius, sabendo o valor do coeficiente de dilatação do ferro, qual é a variação no comprimento da barra? Pô, eu lembro muito da época minha época de estudante de vestibular, era esse tipo de questão. Pronto. Aí como é que é hoje? Assistindo ao jogo do seu time favorito, um estudante percebe que numa falta muito grave é aplicado gelo na região da pancada. Mas no dia seguinte, quando o jogador vai dar uma entrevista sobre o episódio, ele está aquecendo a região da colisão. Por que gelo na hora e calor depois? Aí você vai procurar lá nas alternativas e você vai ter que saber que o efeito do gelo sobre o organismo é de vasoconstrição. Então você diminui os vasos para diminuir o fluxo de líquido para a formação do edema. Só que o edema se forma. E aí no outro dia não adianta aplicar o gelo. Você tem que aquecer para que haja uma dilatação, para que os vasos possam receber de volta aquele líquido, e aí depois você aplica gelo para fechar. Então, você tem que entender como funciona a biologia e como a física favorece os processos de absorção e de retenção de líquido. É muito mais bonito aprender assim. E assim, eu falei do jogador, mas eu podia falar, por exemplo, a minha avó dizia quando você levava uma pancada na cabeça, que você deveria pegar uma colher, botar no congelador e depois botar no lugar. Ela não tinha a menor ideia de porquê. O truque era a colher? O truque era o frio. Era a troca de calor para diminuir a temperatura, porque você faz uma vasoconstrição, vaza menos líquido. Porque quando você leva uma pancada, você pode romper pequenos vasos, e aí vai ter líquido saindo. Se você diminui o calibre, sai menos líquido. E aí isso forma um edema menor. Então, quando ela botava a colher geladinha, era para provocar uma vasoconstrição. Ela não sabia, mas ela estava usando física.